Alô, hoje nós começamos a nossa videoaula de álgebra linear e geometria analítica 2 e estamos na quarentena, assim da fazer videoaula e nós estamos na casa. A hora que a universidade retoma, nós volta à nossa situação normal. Apesar de já não ter dado já algumas semanas de aula, nós também fazer essa videoaula é material número 1, assim você tem a hipótese de fazer uma revisão. Aula número 1. Não está a fazer uma revisão daqueles conceitos prévios e simbologias que não é para estudar algo doce. Não está a introduzir e reintroduzir, nesse caso, o espaço vetorial. Não está aproveita para introduzir álgebras. Depois não está a um conjunto de exemplificação. Exercícios, nós também temos uma videoaula exclusivamente para resolver exercícios. Em relação ao programa de curso, já foi distribuído desde a primeira semana. Não pede para nos consulta Drive online, para nos olhar qualquer programa de curso. Qual é o método de avaliação? E bibliografia que nós usa basicamente é a álgebra linear de Elon Lages Lima. Então, também começa com o conceito prévio. Que é esse conceito prévio que não existe na lógica. Não tem que saber o que é proposição, seus valor lógico, variáveis, num universo de valores, quantificadores, para algum e para qualquer, normalmente o da existe, e para todos, predicados, que é propriedade ou condição de variável. Variável é uma designação indeterminada num universo de valores e se não atribui propriedades a aquelas variáveis, não tem então predicados. Na teoria de conjuntos, não tem que distinguir relações de pertença e relações de inclusão. Relações de pertença é de um elemento para conjunto, relação de inclusão é entre dois conjuntos. Não tem que consta que os principais operadores sobre conjunto, interseção, união, diferença e potência de um conjunto, que é conjunto de tudo subconjunto de X. Conjuntos pode ser dado por uma lista de elementos 3, 5, 6, 7, 15, 21. Elementos é separado por vírgula. Conjunto que dá importância à ordem, é como um conjunto ordenado. Normalmente é o que depois chaveta ordem que tem relevância. Ou o conjunto pode ser dado para um predicado. Por exemplo, y é tudo que os elementos de x que é par.
X é par é um predicado na variável x. Ou seja, ele é uma propriedade de x. Tudo x que está ali, que tem que propriedade, ele é elemento de y. Então, não pode construir y não só dessa forma, dando um predicado, como também não pode fazer uma lista. Já que x é finito, não pode saber qualquer par, seja par, é o único elemento. Então, y é conjunto que possui 6 como elemento. Nunca te flama, 6 está incluído na y. É que é verdade. 6 pertence ao conjunto y. É super importante fazer essa distinção. Como já se perguntou hoje, mas se eu fazer a distinção, porque você pode raciocinar direito. Você tem que distinguir direito entre relações de pertença e relações de inclusão. Infelizmente, nas linguagens, não te usa indistintamente um e outro. Mas a matemática não tem que estar certo, não tem que distinguir isso claramente. Então, recomenda, porque usa nunca inclusão a hora que você refere a pertença. E que usa pertença a hora que você refere a inclusão. Conjunto na matemática que tem uma definição fechada, ele tem uma definição recursiva. Conjunto é um subconjunto próprio de um outro conjunto. Não está falando, mas ele é uma definição aberta, porque é possível formar um conjunto que inclui tudo coisa. Suponhamos, você pode fazer um conjunto que inclui tudo coisa, não chamamos conjunto de tudo. Mas ele é alguma coisa. E se ao mesmo tempo ele é conjunto de tudo, é porque tem um elemento dentro desse conjunto que é elemento. Então, o conjunto de tudo, ele pode ter subconjuntos daquele tipo de extensão, que inclui elementos que pertencem a essas cabeças. Ou conjuntos normal, que elementos que pertencem a essas cabeças. Bom, não chama aquele subconjunto de lá de, não chama, não dá um nome, não chama B. E conjunto de tudo que esse tipo ali, não chama A. A é todo elemento de D que tem a propriedade de pertencer a essa cabeça. Não está posto tudo do lado. Ele é vazio. Se eu faço conjunto de tudo, tudo tem que sair para uma E pertence a essa cabeça. E B, o que é esse conjunto que sai daquele outro lado? Se essa propriedade é esse elemento de T, mas esse cara pertence a essa cabeça. Bom, A é um subconjunto de T, é alguma coisa. B é subconjunto de T, é alguma coisa. Uma pergunta simples. Não onde, por exemplo, que B está. Está de que lado? Está de que lado? Não suponho, mas B está ali. Se B pertence a B, ele tem que ter aquela condição de B. Logo, ele não pertence a B. Ele é uma contradição. Acabou de ser. Se está ali, B pertence a A, quer dizer, ele pertence a B. Mas se que pertence a B, ele também tem aquela condição de A, que pertence a essa cabeça. É também contradição. Então, esse conjunto B de extensão que pode ser dentro de T. Mas T não é conjunto de tudo. É um conjunto de tudo, matematicamente, é que pode existir. Então, B tem que existir como um elemento de um superconjunto que tem B como elemento e tem T como subconjunto. Faz um esforço, tenta entender aquele argumento. Atenção. É importante para a maturidade matemática. Assim, hoje, um conjunto é sempre um subconjunto próprio de algum outro conjunto. Nesse caso, o conjunto T é um subconjunto de C
mas é um subconjunto próprio, porque tem um elemento que é B, que pertence a C, mas que pertence a T. Por outro lado, que ele te obriga também à existência de um subconjunto que é único, mas que é subconjunto de qualquer conjunto. Não está chamando conjunto vazio e não está dando um símbolo ou duas chavetas sem nada lá dentro. Bom, ali tem duas noções importantes na matemática e que existe, mas não é único. Quando prova a existência, não tem que mostrar. Ou, em alguns casos, que é possível não mostra, não tem prova, mas é impossível ver que existe. A prova ele é único, não tem que supor dois, acaba com a prova, mas que as duas afinal é uma coisa só. Então, não avança para essa pequena demonstração. Primeiro, no jogo para Mônica, não te chama conjunto vazio. Bom, você tem que a propriedade. Considera x é igual a ABC, y é igual a GH. Conjunto vazio tem que ser. Conjunto vazio é subconjunto de x e conjunto vazio também é subconjunto de y. Se tivesse algum elemento, não suponho A, não suponho, mas A é um elemento de conjunto vazio. Mas A é que é elemento de y. Então, conjunto vazio tem um elemento que é A, que é elemento de y. Logo, o que ele que pode ser? É ao contrário, é a própria definição de um conjunto, que é subconjunto de qualquer conjunto. Logo, conjunto vazio é de facto vazio, porque tem elementos. Lá porque tem propriedade, que quer dizer não existe na matemática. Se existe, não tem que mostrar, ou pelo menos prova, mas é impossível que existe. Então, nesse caso, conjunto vazio não toma aquele conjunto x que não tinha antes, 3, 5, 6, 7, 9, 15 e 21. De 15 elementos, você não toma um conjunto y, que não estava paia na x, mas porque a propriedade x é paia. E não te forma conjunto y. Agora não experimenta formar um conjunto z, que não te paia elementos na y, mas não te dá predicado, que é negação de predicado que te forma y. Não te dá negação de x é par. Não está escrevendo. Negação de x é par. Z acabou de ter elemento. Porque se y é formado por um predicado, nós não vamos ler y nos códigos de elementos que tem que predicado, nunca está de ninguém. Ou, nesse caso, nenhum. Então, Z é que é o conjunto vazio. Logo, existe. Já não mostra, mas ele é subconjunto de qualquer conjunto. Já não mostra, mas existe. Agora, se a verdade não mostra, ele é único. Mas aquele é fácil de prova. Não está deixando, portanto, a prova aqui. O conjunto vazio é único. Não pode usar aquele facto de extensão. Então, de novo, no conjunto, não tem uma espécie de hierarquia onde que não tem um conjunto vazio, que é subconjunto de qualquer conjunto, mas qualquer conjunto tem sempre um supraconjunto. Essa hierarquia ali é aberta, está chamada hierarquia de Van Neumann. Então começa com conjunto vazio. Próximo na lista é conjunto que possui conjunto vazio. Próximo na lista é conjunto que possui conjunto vazio e possui conjunto que possui conjunto vazio. Próximo na lista é conjunto que possui conjunto vazio.
possui conjunto que possui conjunto vazio e possui conjunto que possui conjunto vazio e conjunto que possui conjunto vazio. Aquela hierarquia ali está continua. É que até pode parar por causa que a primeira condição que nós é tudo conjunto é um subconjunto próprio de algum superconjunto, portanto está contínua. E no ódio é um conjunto de qualquer nível é formado pela união de todo conjunto que está antes dele. Aquela hierarquia de Van Neumann, disse assim, está permitindo construir nosso conjunto numérico. Não está designa aquele como sendo 0, aquele como sendo 1, aquele como sendo 2, aquele como sendo 3 e assim por diante. E uma das consequências que mostra é que o conjunto numérico acabou de ter um fim. Então, no tema conjunto numérico em 0, talvez não te creia começa conta a partir de 1 e não de 0. Portanto, não pode traduzir, aquele símbolo assim, que significa para trazer. De conjunto de números naturais não pode formar conjuntos inteiros, fracionários, conjunto de números reais, conjunto de números complexos e outros conjuntos de símbolos com propriedade que é usada na matemática. Também no conceito prévio, não prende operações que não estão fazem com esse conjunto. No conjunto de soma, multiplicação, subtração. Subtração, no fundo, é a soma pelo simétrico. No também modo é o quê? Portanto, subtração. Divisão. Divisão é multiplicação pelo inverso. Se existe. E outras operações. Com que esse conjunto não pode formar produtos cartesianos. Nesse caso é conjunto de tudo pares ordenado xy, onde que o primeiro elemento da potência x, onde que o primeiro elemento da potência n e o segundo elemento da potência z. Não pode construir relações entre conjuntos. Não pode formar uma relação de um conjunto vector. E que essa relação de um conjunto nem próprio não tem dois tipos de relações que é importante, que é relações de equivalência e de ordem. Não se só te menciona, mas te supõe, mas eu tenho esses conceitos prévios. Assim. Uma relação importante entre dois conjuntos é a função. É uma relação unívoca e total. Unívoca porque é um elemento de A que pode ter duas imagens. Que ali é que a função. Imagem de um elemento é único. Agora é função de A para B. Mas um elemento é que pode ter duas imagens, mas dois elementos diferentes podem ter a mesma imagem. Que confundir um pouco. Total é porque todo elemento de A tem imagem. A está chamado de domínio e uma função B está chamada codomínio ou contradomínio. Enquanto você tem que usar todos os elementos de A numa função, pode ser que aquela parte lá tem elementos que caem a imagem perante as funções de nenhum elemento de A. Então, se ele acontece, noutra forma F é que é subjetiva. Só é subjetiva que todo elemento de B é imagem de algum elemento de A. E se ele acontece que dois elementos diferentes têm a mesma imagem, noutra forma essa função é que é injetiva.
Uma função é injetiva, onde cada elemento de B é imagem de apenas um elemento de A. Se for subjetiva e injetiva, nós chamamos de bijetiva. Uma função f pode ser representada em um gráfico, onde não está por conjunto A, conjunto B, que ele é produto cartesiano de A com B, e não mostra todos os elementos que pertencem às relações de extensão. Vou chamar F. Qualquer elemento de A, se a imagem é chamada F de X. Se a imagem de algum elemento for zero, não está falando aquele elemento de extensão, esse x' é zero de F. E outros conceitos também que já vou aprender sobre funções, nunca está longo ali e não está confuso. No caso de funções reais, funções de conjunto de números reais para conjunto de números reais, não tem um catálogo de funções certamente já vou construir, mas não está relembrar as extensões, não tem polinômios, não tem funções racionais, funções radicais, funções exponenciais, funções logarítmicas, funções trigonométricas. Os três mais importantes é seno de um ângulo x, cosseno de um ângulo x e tangente de um ângulo x. Nas funções com radicais, não tem valor absoluto, que é dado para o valor absoluto de x é a raiz de x². Esse formato de extensão é importante, porque está ajudando a definir norma no espaço vetorial Rn. Por último, como conceito prévio, não tem sequências. Sequências é função de N para o conjunto único não se faz sequência. Não. Portanto, sequências em R, se você fala de sequências em R, é uma função de N para N. Subsequência é uma composição, se você escreve que ele é assim, xn. N é uma função de K, portanto, que ele é uma outra sequência. E composição x, n, k é uma subsequência desde que preserva a ordem. Convergência de sequência. Sequências também, esta é chamada de sucessão. Limites, derivadas e integrais. Que as leituras conceitos prévios que nunca está aborda ali, mas aqui não está supondo. Já percebe. Agora entrando na segunda parte, que é espaço vetorial. Espaço vetorial sobre um corpo K é um espaço que é construído para alguma estrutura algébrica. Não também construi que a estrutura algébrica de um a um devagar, ou pode perceber de onde que o espaço vetorial é. Então, não considera um conjunto, não dá nome E, e naquele conjunto não define uma operação que não chama de soma. Que os elementos desse conjunto de extensão não chamam de vetores. Aquela operação que não define é uma operação binária. Aquele soma é uma operação binária. Está pegando dois vetores, está soma, está dando um resultado, está um outro vetor de aquele conjunto E. Um conjunto com aquela operação binária de extensão é chamado de um grupoide. Se aquela operação ali for associativa, é chamado de um semigrupo.
Se tiver um elemento neutro, ele é chamado um monoide. E se todo elemento desse conjunto tiver um inverso aditivo, ou que nós chamamos simétrico, nós chamamos grupo. E se as operações soma for comutativa, nós chamamos grupo comutativo ou abeliano. Assim, por ordem de complexidade, está que as estruturas algébricas que não pode definir naquele conjunto é com uma operação só. Mas o espaço vetorial ele é sobre um corpo K. Portanto, não tem que definir o Z que é uma estrutura de corpo. Então, ele considera um conjunto K que também tem operações de soma. E tem que as mesmas propriedades para aquela soma sobre K. Ele é um grupoide, porque aquela operação é uma operação binária. Ele é um semigrupo, para modo ele é associativo. Ele é um monoide, porque tem um elemento neutro. Ele é um grupo, porque tem um inverso aditivo. Ele é um grupo comutativo, porque tem a operação comutativa. Portanto, não exige de K para ter tudo que é esses elementos de extensão. Então, K também vai ser um grupo comutativo. Mas nós não criamos espaço vetorial para ser sobre um corpo. A estrutura algébrica do grupo de extensão é importante, mas não cria mais uma operação. Não cria uma operação sobre K, que nós chamamos de multiplicação do corpo. Não cria agora, trazer, junto com aquele, mais uma operação, que não realiza sobre K. O que é uma operação sobre K? Ele também, essa operação que nós chamamos de multiplicação no corpo K, ele é uma operação binária, ele é associativo, aquela operação, multiplicação no corpo, se tiver um elemento neutro, mas ali na inverso, em relação àquela multiplicação de extensão, não escolhe só aqueles elementos que são invertíveis. E no corpo, todo elemento é invertível, exceto o elemento neutro aditivo, que nós chamamos zero. Portanto, não está zero. Não está zero de corpo. Todos os outros elementos têm inverso multiplicativo. Então, ele é um grupo. E aquela operação é comutativa. Portanto, necessita de hoje, a manutém no corpo K, não tem uma operação adição que forma um grupo comutativo, e não tem uma operação que é multiplicação, que nem elementos invertíveis também é um grupo comutativo. Então, não tem aquela estrutura de extensão. Aquele elemento neutro daquela operação de multiplicação é chamado de unidade. Então, só para uma questão de referência, se não tiver um conjunto com uma operação, e se não tiver uma outra operação de multiplicação que está dando uma estrutura até unidade, ou seja, que a multiplicação ser operação binária, associativa, e não tiver uma unidade, não te chama aquela estrutura até licenciar, não te chama de um anel. Para além da anel, se tudo que os elementos, exceto zero, for invertível, aquele conjunto, aquela operação de multiplicação for um grupo comutativo, então não te chama de corpo. Então, não tem ali, para fazer um espaço vetorial sobre um corpo, não tem, primeiro, uma estrutura aditiva num conjunto de vetores.
Depois não tem num corpo de escalares, aquele corpo licenciado também é chamado de escalares, não tem duas operações de escalares. Não tem uma adição que te leva, tem uma estrutura de grupo comutativo, e não tem uma multiplicação no corpo que te leva a ter uma estrutura de grupo comutativo, mas sobre o conjunto sem aquele elemento dentro. Então, agora nós também junta que as duas estruturas algébricas licenciadas formam um espaço. E se em vez de corpo não usa aquele anel licenciado para fazer aquele espaço é chamado um módulo E sobre anel K. Se aquele anel tem ainda aquelas mais duas propriedades licenciadas, não passa, em vez de ser um módulo sobre anel, não passa a ter um espaço vetorial sobre um corpo. Mas no mês de ainda, para fazer o módulo ou espaço vetorial, no mês de compatibiliza que as operações são. No mês de compatibiliza que as operações são. Não te define uma multiplicação escalar, que no fundo é uma ação daquele corpo licenciado sobre aquele conjunto licenciado, com as seguintes propriedades. Um escalar multiplicado por aquela multiplicação escalar na soma de dois vetores é linear. Então multiplica U e então multiplica V. Ou se não tiver também A mais B que multiplica um U, que é vetor, está dando AU mais BU. E se não tiver AB que multiplica o vetor U, está dando A vezes BU. E se não tiver que é aquele elemento unidade licenciado de K, vezes um vetor, está dando simplesmente U. Portanto, com multiplicação escalar, compatibilidade de operações, não tem mais que as operações. Então, se não tiver um grupo aditivo de vetores e um corpo de escalares, que obedece essa propriedade, não está falando não tem um espaço vetorial sobre um corpo K. Então, o espaço vetorial sobre um corpo K é um conjunto de vetores com uma operação mais sobre um corpo K de escalares que tem uma operação mais U vezes, mas se para além de que ele são, não consigo definir um produto bilinear no conjunto de que os vetores licenciados, onde que aquele produto bilinear tem as seguintes propriedades. Se não apanha um vetor U, no multiplicar para V mais W, no teu tem o V mais o W. Para qualquer U, V, W, naquele espaço vetorial E. Ou, se eu tenho U mais V, que não multiplica para a direita W, no tem o W mais VW. Nota, naquele produto ali, geralmente, é que é comutativo. Portanto, não tem que ter atenção se U está sendo multiplicado para W, não tem que pôr o W e não o WU. E mais uma propriedade que aquele produto bilinear tem que ter, é se não tem um escalar A vezes U, que não faz um produto bilinear com V vezes V, ele está sendo igual a AB escalar vezes o V vector. Porque se tem essa propriedade licenciada, um produto bilinear no espaço vetorial, não está falando de ter um álgebra. Então, o espaço vetorial, se não define um produto bilinear de vetores, porque essa propriedade ali não tem um álgebra. Se aquele produto é comutativo, não tem um álgebra comutativo. Se é associativo, não tem um álgebra associativo e assim por diante. Agora está passando para o terceiro ponto, que é a exemplificação desses conceitos. Exemplos de espaço vetorial sobre um corpo. Entendo. R, o soma, sobre o próprio R, o soma e multiplicação. É um espaço vetorial
Soma de números reais é uma operação binária, é associativo, e tem um elemento neutro de soma que é zero. Todo elemento tem um simétrico, o oposto, e é comutativo. Portanto, ele é um grupo comutativo. Porque as duas operações é um corpo. Já não hoje é R mais um grupo comutativo. R vezes é uma operação binária. Ele é associativo. E não tem um elemento neutro na multiplicação que é 1. Todo elemento, exceto 0, tem inverso. E ele é comutativo. Portanto, ele é um corpo. Então obedece que as axioma de multiplicação escalar. Portanto, rapidamente, já não prova como é que ele é um espaço vetorial sobre o corpo R. Mas não te deixa de escrever tudo que as operações necessárias. Está simplificando a notação. Não te escreve, por exemplo, R2 é um espaço vetorial sobre R. Não tem que definir um soma de R2. É um soma de par ordinário. Pronto, não te define um soma de par ordinário, já não tem tudo que as outras propriedades não pode verificar. Rn é um espaço vetorial sobre R. Conjunto de tudo sequências em R. É um espaço vetorial sobre R. Números complexos. Ele é um espaço vetorial sobre R, mas ele é também um espaço vetorial sobre próprio C. Assim como R é um espaço vetorial sobre R, C também é um espaço vetorial sobre C. Mas ele é também, se não olhar como R2 na identificação de um número complexo, no plano diagrama com coordenadas, se não identifica, então C é um espaço vetorial sobre R. Conjunto de tudo matrizes de M por N, M linhas e N colunas, sobre corpo R. É um quadro, ou array de escalares, ou seja, números reais, onde que não tem romance em linhas e em colunas. Aquele elemento que não está chamado, por exemplo, não chamado A1, aquele elemento A1, 2, e tudo que está na primeira linha, A1, N. Então, ele tem N coluna, 1, 2, enésima coluna. Segunda linha, mesma coisa, tem que não tinha na última linha, que é AM de primeira coluna, M1, AM2, tem que não tinha naquele último elemento, é AMN. Um quadro de números reais definido por soma, posição a posição. Se você soma duas matrizes, por exemplo, 1, 2, 3, 4, se soma com 1, 3, 4, 7, 2, 8. Não tem que soma posição a posição. Portanto, ele é igual. Que é a primeira posição, 1 mais 1, 2. Segunda posição na linha, 3 mais 4, 7. Mas não tem nenhum problema. Não tem terceiro elemento de linha naquela matriz nem cadeia. Portanto, que as duas matrizes de cada soma. O soma, eles têm que ter o mesmo número de linha e de coluna. Portanto, que as duas de cada soma. Mas se entrando naquela última coluna, esta fica matriz de 2 por 2, e anda por soma. Agora, aquele 2 por 3 vai fazer 5, e 4 por 7 vai fazer 11, que ela aqui é resultado de soma. Matrizes sobre o corpo de escalares é um espaço vetorial. Se em vez de números reais não usa números complexos dentro de matrizes, também vai ser um espaço vetorial, mas agora sobre C. Em geral, se não considera tudo função F e o conjunto X sobre R, não te define soma de duas funções de X para R, se não aplica função soma num elemento de domínio, o resultado é igual se não tivesse aplicado cada um elemento de domínio e depois somava ali na R.
Como R tem soma, já tem problema. Porque uma função do tamanho daquele número para R, aquela função G tamanho daquele mesmo número para R, como tem aquele soma ali na R, que duas vezes ainda pode fazer em R, portanto não tem o resultado. Então define soma. Não pode definir multiplicação escalar. Então considera um número escalar R vezes uma função. Cosecta significa multiplicação escalar com função. Se multiplicando a um elemento de x, como f, tamanho de x com um número real, e como a gente tem a multiplicação de escalar com um número real, que ela está bem definida, então eu defino aqui como sendo multiplicação escalar, que ele resulta na tudo função de conjunto x por conjunto R, com aquele soma ali, que é a multiplicação escalar, ele é um espaço vetorial sobre R. Ali, não tem que observar duas coisas. Primeiro, que ele tem que ser válido para qualquer x de domínio. Idem para aquele também. E segundo, ao que não considera espaço de tudo funções como sendo um espaço vetorial, então cada função passa a ser um vetor também. Portanto, que ele pode ser um conceito novo, mas desde que é um conjunto que tem que essa propriedade que não menciona antes, ele é um espaço vetorial, não chama esses elementos de vetores. Então, às vezes, ao que não tem que esse espaço vetorial, então refere a essa função como sendo vetores. E como o Geno define que é o conceito de espaço vetorial de tudo função de x sobre R, não está designando para f de x. Então, f, script f de x, vírgula R, é conjunto de todas as funções de x. Agora, no outro, aquele espaço vetorial de x para R, ora que x é apenas um elemento, não suponha 1. Nesse caso, f de 1 para R é apenas R. Então, é uma simples escolha que você faz. Cada função tem uma imagem para 1. Escolhe outra função que está ali, é uma outra imagem para 1. Portanto, você escolhe elementos. Cada função é uma escolha de elementos em R. Portanto, o conjunto de toda função que está ali é próprio R. Como espaço vetorial sobre R. Se x é dois elementos, um dos, aquele conjunto de toda função de um dos em R, basicamente, é a escolha de dois elementos de R. Outra escolhe um, ou põe na imagem de 1. Outra escolhe outro elemento, ou põe na imagem de 2. Cada função é duas escolhas de elementos de R. Portanto, é um par ordenado. Aquele conjunto é a mesma coisa que R quadrado. Que é também um espaço vetorial sobre R. Se eu escolho N elementos, você escolhe N elementos escalares R. Portanto, você escolhe o primeiro, o segundo, você escolhe N elementos. É a mesma coisa que você escolhe um N núcleo. Portanto, F de 1, 2 até N sobre R é um Rn, é um espaço vetorial sobre R. E se x for N, F é N, é tudo função de N para R, é tudo sequência. Também é um espaço vetorial sobre R. Se x for um produto cartesiano de 1, 2 até m vezes 1, 2 até n.
No fundo, nós escolhe um produto cartesiano de elementos. M linhas, N colunas. Portanto, ele é um quadro de posição 1, 2, 3, etc. Tem que chegar na 1N. Depois, 2, tem que chegar na 2N. Assim por diante, tem que chegar na M, 1, M2, até MN. É um quadro de escolhas, ou de escolhas de elementos de R ou boolean. Portanto, aqueles elementos, vamos te chamar, por exemplo. Então, conjunto de tudo função daquele produto cartesiano de sempre é igual a espaço vetorial de tudo matrizes de N linha N coluna sobre R. Se x for igual a R, então esse espaço de tudo funções de R em R é espaço vetorial de tudo funções reais em R. No designado para F, 2 linhas. E no diórico Z, que é conjunto de tudo funções que está saindo conjunto de tudo funções reais para F. Esse conjunto diz assim porque está saindo um espaço vetorial de conjunto de tudo funções que é um espaço vetorial para ser corpo, é chamado funcionais, e pode ser linear ou não. Portanto, é um espaço vetorial também sobre F. No designando para F, o 13 barra vertical. E no substituir isso assim, onde o Z, que é conjunto de tudo funções de que é espaço vetorial é assim, para F. E ele é um espaço vetorial também sobre F. E não pode continuar com a construção recursivamente. Agora vou dar exemplos de alguns álgebra. Cima no SUB é um espaço vetorial sobre um corpo K, não considera um R, onde que não define um produto bilinear, significa linear à esquerda e linear à direita, se acompanha um vetor de E, multiplicar aquele produto de extensão para V mais W, linearidade está falando, aquele é o V mais o W, para qualquer 3 vetor de E, e também aplica, se multiplicar à direita, para W, quer ser o W mais VW, para qualquer 3 vetor. E mais ainda, se não tem um produto escalar AU, produto escalar de A com o vetor U é um vetor, se eu fazer um produto nesse produto bilinear BV, o resultado vai ser AB escalar vezes aquele produto que é UV. Se o espaço vetorial é sobre o corpo, para satisfazer essas 3 propriedades de extensão, ele é chamado álgebra acima de álgebra. Vamos dar exemplo de alguns produtos bilinear de alguns álgebra. Não considero qualquer espaço vetorial é sobre o corpo, mas por enquanto não vai ter usa R. E não define um produto de A e B como sendo vetor zero para qualquer AB e ele quer as álgebras mais simples que eu pude construir. Nota verifica todas as condições. Eu vou fazer o produto de A com B mais C.
qualquer produto é zero. E se eu distribuir AB mais AC, tudo vezes vetor zero também está dando. Vetor zero está verifica e que os outros também está verifica. A álgebra anterior é um bocado trivial, mas se não tem um produto linear AB tal que AA é zero e ele satisfaz a identidade de Jacob, que é A, B, C, B, C, A, C, A, B. Se não faz aquela, ele fosse aquele assim. Se não faz aquela, ele fosse aquele. Se não faz aquela, ele fosse aquele. Ele tem que dar zero. Se satisfaz aquela propriedade da extensão. Aquela álgebra da extensão. Está a falar uma álgebra de Lie. Aquela identidade, ele está a falar de identidade de Jacob. Que ele está a falar de um bracket de Poisson. Um exemplo de álgebra de Lie é aqui o espaço vetorial é R3 e que o bracket de Jacob lhe for dado para produto externo de A. Que ele verifica produto externo do mesmo vetor companheiro é zero e que ele também verifica, não te deixa, verifica identidade de Jacob, ora que bracket de Poisson for produto externo de dois vetores em R3. Portanto, ele é uma álgebra de Lie que está associado a grupo de rotação na R3. E assim, eu termino a aula 1. Eu te agradeço por atenção e nessa época de Covid, stay safe. Obrigado.